E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abordar um assunto um pouquinho diferente aqui no canal. A gente vai abordar um pouco agora de impressão 3D e a gente vai tentar abordar um conteúdo que o pessoal sempre me pergunta lá no Instagram, que é sobre firmware, né? O software que faz com que as impressoras 3D consigam reproduzir os G-codes, né? Os arquivos para fazer a impressão. E o pessoal sempre tem dúvida em como fazer a gravação de um novo firmware, sem depender da empresa gerar uma versão atualizada desse firmware. Então hoje a gente vai ver como fazer esse processo, né, onde adquirir o firmware mais atualizado, e no nosso computador como a gente vai pegar o código e vai transformar num arquivo que a impressora consegue interpretar e instalar dentro dela. A gente vai começar o nosso vídeo de hoje com a instalação das ferramentas que a gente vai utilizar e na sequência eu vou mostrar o caminho onde a gente encontra o firmware e como que a gente coloca na ferramenta e faz a geração desse arquivo para utilização. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é instalar na nossa máquina o Visual Code, uma ferramenta de programação. A gente vai baixar o código fonte do firmware que a gente vai trabalhar. No nosso caso aqui do exemplo, vamos trabalhar com o Marlin e o Visual Code ele já tem algumas ferramentas que facilitam aí a nossa vida durante a geração de um novo firmware. Então, para ganhar tempo, eu já fiz o download do Visual Code. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser baixar a mesma versão que eu estou utilizando. O processo de instalação é bem simples, é bem intuitivo, né? Então ele tem o padrão, abre um contrato de licença, a gente aceita esse contrato, avança, ele vai definir o local de instalação da IDE, a gente avança, vou pedir para ele criar um atalho na área de trabalho, eu vou deixar ele criar aqui a entrada no path do sistema, vou dar instalar, instalação finalizou, eu vou desmarcar aqui para ele não iniciar agora, eu vou concluir. E ele tem aqui o nosso ícone na área de trabalho. Eu vou abrir o Visual Code pela primeira vez. Então, nessa máquina que eu estou utilizando, eu não tinha essa ideia instalada. Abrindo o Visual Code pela primeira vez, o próximo passo que a gente vai seguir agora é a instalação dos plugins que vão facilitar a nossa vida e vão permitir que a gente compile, né, a gente gere uma versão do nosso firmware. Então eu vou entrar aqui do lado esquerdo, eu tenho essas caixinhas quadriculadas. Eu vou clicar em cima delas, são as extensões. E a primeira extensão que a gente vai procurar é o Platform I/O. Tá? O Platform I/O é um plugin que a gente coloca no Visual Code para que a gente consiga fazer a compilação ou a geração de arquivos do tipo C++. Ele é muito utilizado para quem já trabalha com Arduino, por exemplo. Em vez de trabalhar com o Arduino IDE, a gente pode habilitar o plataforma I/O dentro do Visual Studio, não Visual Code, e aí a gente consegue trabalhar com os projetos Arduino dentro dessa plataforma que é muito mais leve e muito melhor que o Arduino. Então, eu tenho aqui o plataforma I/O, simplesmente vou clicar no botão instalar. Ele vai mostrar esse ETzinho laranja e o progress bar aqui de instalação. Então ele está no momento instalando. Uma vez que ele termina de instalar, tá pessoal, ele vai mostrar aqui que ele vai ter uma opção Disable, ele também tem um Uninstall, e na sequência ele abre o terminal e ele mostra que ele está instalando as dependências do plataforma I/O. Então, uma das coisas que ele vai fazer é instalar um interpretador de Python e um interpretador de C++, que são as linguagens que ele normalmente trabalha. Então, a gente tem que esperar também essa mensagem aqui do canto desaparecer e quando ele finalizar, a gente consegue seguir para a próxima etapa. Aqui, pessoal, ele terminou de fazer a instalação do plugin e ele vai dar uma mensagem avisando, por favor reinicie o Visual Code. Então é o que a gente vai fazer agora, a gente vai fechar o Visual Code e vai carregar ele novamente.
Quando a gente abre o Visual Code novamente, vocês vão perceber aqui que do lado esquerdo agora ele tem um ETzinho, né? Aquele mesmo ETzinho laranja que apareceu quando a gente estava fazendo a instalação, só que agora ele já traz aqui os recursos do plataforma I/O para dentro do Visual Studio. Tá? Uma vez que a gente tem esse plugin instalado, a gente vai para o próximo plugin. Então, o próximo plugin a gente vai lá de novo em extensão e a gente vai procurar Auto Build Marlin, que é, no meu caso aqui da busca, esse terceiro componente. Então aqui é Auto Build Marlin. O Auto Build Marlin é o plugin que a gente vai colocar no Visual Studio que vai ajudar, né, vai auxiliar a gente a fazer a compilação do firmware que a gente quer colocar na nossa impressora. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez para o Plataforma I/O, eu seleciono a extensão e vou clicar aqui em Install. E aí, aguardar a instalação desse plugin. Esse plugin é muito mais rápido do que o Plataforma I/O, porque ele depende do Plataforma I/O para funcionar, então ele é só alguns atalhos que a gente deveria fazer dentro do Plataforma I/O. O pessoal do Marlin acabou compilando esses atalhos em forma de botões e transformou um novo plugin para trabalhar junto com a Plataforma I/O. Então, para facilitar a vida de quem realmente está querendo buildar o seu próprio framework. Uma vez que esse plugin está instalado, embaixo do nosso ET a gente vai ter aqui um M de Marlin, tá? Então é um plugin do Auto Build que já está pronto. Então a gente vai verificar como que funciona agora a utilização do Plataforma I/O mais o plugin do Auto Build. Um ponto que a gente tem que levar aqui em consideração é que esse vídeo vai estar focado para a galera que já tem uma placa 32 bits no computador. Tá? Então, esse plugin, quanto o fluxo aqui que eu vou mostrar, já é para placas 32 bits de impressora. Tá? Ele vai gerar um arquivo final, que é o ponto .bin. Você vai colocar esse ponto .bin num cartão microSD e vai colocar na sua impressora 3D com elas ligadas, e quando você ligar ele vai fazer o autoloading dessa nova versão e vai acabar atualizando, tá? Então, para a galera que ainda tem uma placa 8 bits, você até pode utilizar esse fluxo, mas não é só colocar o arquivo X, né, no cartão de memória, depois você ligar a impressora e ela vai atualizar. É um processo um pouquinho mais complicado, mas também é possível fazer seguindo esse mesmo passo. Para ganhar tempo, eu também já deixei aberto aqui pra gente o site do Marlin, tá? Vou deixar o site aí na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Por que eu deixei diretamente o site do Marlin? O site do Marlin ele tem algumas informações muito interessantes para gente que trabalha com impressora 3D. Para quem nunca acessou esse site, é um conteúdo muito interessante para quem quer conhecer o firmware da sua impressora, então como ele funciona, quais são os comandos, o que faz cada linha do firmware tem explicado aqui. Então a gente tem no site do Marlin, logo de cara, né, sobre o Marlin, aí eu tenho download, configuração, instalação, ferramentas e uma ajuda aqui no geral. Se a gente entra em instalação, por exemplo, ele vai dar um passo a passo de como você faz a instalação do Marlin, né? Então ele vai te dar aqui como fazer o download, como fazer a configuração, como fazer o build, como fazer a instalação. Então, algumas coisas que eu vou passar para vocês hoje tem documentado no site do próprio desenvolvedor do firmware, tá? Então basta você ter um pouquinho de paciência e fazer a leitura. Vale ressaltar o seguinte, o Marlin hoje ele está na versão 2.07 para 32 bits. Para quem tem placa 8 bits, ele está na versão 1.x. Eu não lembro de cabeça porque faz tempo que eu não utilizo essa versão. A gente tem, na hora de utilizar um firmware para impressora, duas opções. A gente pode baixar esse firmware direto do site do Marlin, então direto do construtor, né, das pessoas que construíram
o firmware, ou você pode ir direto no site do fabricante da sua impressora. Você poderia ir direto no site da Prusa, poderia ir direto no site da Creality, ou se você fez alguma modificação na sua impressora e colocou alguma placa 32 bits customizada para tirar barulho, para ter menos sound on skin nas impressões, para ter uma melhor performance, você poderia ir direto no site do fabricante da sua placa e aí você faz o download da versão do firmware já próprio para aquela placa que você comprou. Então eu vou mostrar os dois cenários para a gente ter aí os dois caminhos. A vantagem da gente buscar o firmware direto no site do próprio Marlin é que você sempre vai ter a versão mais atualizada do firmware. Normalmente as empresas, tanto que produzem impressoras ou que produzem placas, elas trabalham iguais, se a gente for fazer uma analogia com telefones. Eles nunca vão ter exatamente a última versão do Android. A mesma coisa acontece com as impressoras. Eles nunca vão ter exatamente a última versão do Marlin. Eles vão ter uma versão que para eles é uma versão ideal para aquela placa ou para a pessoa utilizar. E às vezes demora um pouco, às vezes tem um delay aí de até um ano de diferença entre versões. Então, às vezes na Creality você vai ter uma versão 2.0 e no site do Marlin já está na 2.07. E o que muda de uma versão para outra? Às vezes eles colocam recursos para pausar a impressão, recursos para a impressora não pegar fogo, eles colocam algumas validações do tipo se a minha impressora cair de temperatura muito rápido ou se ela subir de temperatura muito rápido, ele aborta a impressão. Eu tenho recursos para recuperar a impressão caso tenha uma queda de energia, e às vezes isso fica disponível em algumas versões do Marlin e as companhias acabam não se atentando com isso porque às vezes é muito trabalhoso para eles pararem uma linha de produção para poderem ficar customizando um firmware. E vocês vão ver que é um processo muito simples e a gente só tem que mudar algumas coisas e a comunidade do Marlin é muito forte, já deixou muitas coisas prontas para os usuários conseguirem fazer as suas próprias customizações. Então a ideia é mostrar como vocês fazem isso para não ficarem dependentes de um firmware já pronto da companhia, né? Às vezes você quer ver algum recurso que todo mundo está falando que está usando e você não está encontrando na sua impressora, e vai ser muito fácil de você conseguir daqui para frente. Então a primeira coisa é essa. Se a gente entra aqui, por exemplo, na parte de instalação e a gente entra em configuração, o Marlin já vai apontar algumas coisas que você vai ter que alterar, como o config.h e o config.adv.h. Ele deixa você ver mais configurações aqui na aba de configuração, né? Então se a gente entrar em configure, ele vai explicar para a gente o que são esses arquivos que ele pede para alterar. E aí se a gente vai descendo aqui o nosso artigo, ele vai explicando tudo o que acontece, né, e o que você precisa saber antes de mexer no Marlin. Então ele dá as primeiras noções, né, o seu estilo de impressora, se ela é uma cartesiana, se ela é uma Delta, se ela é uma Core X, o tipo da sua placa, né? Então você vai ter que saber se é uma placa original, por exemplo, se a gente for trabalhar com Creality, se ela é uma placa original Creality, se você já fez alguma customização, trocou a placa, se você colocou algum driver, você vai ter que saber quantos extrusoras tem na sua impressora, você vai ter que saber a posição dos seus endstops, né? Então aquelas chavinhas que você vai verificar o fim de curso. Você tem que saber se você tem um display touch, se você não tem um display touch. Você tem que saber onde estão conectados os termistores, os aquecedores da sua impressora. Com base nisso, né, a gente tem que saber o mínimo aí do hardware da nossa impressora. Ele vai te dando as informações de cada um dos arquivos que você vai customizar. Então ele vai customizar basicamente o configuration.h e o configuration_adv. No Configuration H, ele vai te mostrando todas as opções aqui do lado esquerdo em que você pode modificar no seu arquivo. Então ele tem configuração de versão, ele tem as informações que vão aparecer para o usuário quando ele faz o start da impressora, né? Então quando você liga a impressora, você tem aqui as informações sobre as extrusoras, quantas extrusoras você tem na sua máquina,
Você tem a definição do diâmetro do seu filamento que você usa, se é de 1,75 ou 3 milímetros, se você tem só um nozzle ou mais de um bico na sua própria extrusora. Então ele vai te dando aqui as informações do que você vai poder mexer nesse arquivo. Da mesma forma que você pode mexer no ADV. Tá? Então são os dois únicos arquivos que a gente mexe, e se você tiver dúvida, tiver algum receio de mexer neles, eu vou mostrar para vocês um passo aqui que a galera da Marlin já deixa meio que pronto esses arquivos para uma lista gigantesca de impressoras que tem no mercado. Então você simplesmente tem que copiar de um lado e colar no outro. Uma coisa que a gente precisa sempre ficar ligado, e é o mais importante na geração aqui do build de uma versão de Marlin, é a placa-mãe que você está utilizando. Tá? Então esse cara aqui é o cara mais importante na sua configuração. Então aqui no configura ele já está te dando o caminho de onde você consegue encontrar as placas que você pode utilizar. Então ele tem aqui um usingboards.h que ele vai te dar todas as placas que são compatíveis com o Marlin. Né? Então se eu abrir até numa outra aba, ele vai mostrar pra gente as informações desse board list, né? Então todas as placas que eu tenho, essas informações normalmente estão descritas na sua placa, né? Então você lá na placa você vai conseguir ver esse detalhe, né? O nome da placa, a versão da placa que você está utilizando. Então você simplesmente vai ter que vir nessa lista e vai ter que procurar pelo nome da sua placa. Por exemplo, se fosse uma Creality 100 ter sido alterada, né? não tivesse nenhuma modificação, você teria que escolher o board Melzi Creality, que é a placa aí padrão da Creality da Ender 3. Se a gente estivesse usando uma MakerBase, a gente poderia vir aqui colocar o MKS e aí procurar vários modelos da MakerBase. Outra fabricante de placa famosa é a Big Tech. A gente tem lá SKR 1.3, 1.4, 1.4 Turbo, então você pode vir aqui nessa lista e procurar o modelo dessa placa, se ela já está aqui, se ela está contemplada para rodar no Marlin. Tá? Eu recomendo que vocês não olhem nessa lista, que vocês olhem no arquivo mesmo, que a gente vai fazer o download daqui a pouco e abrir no Visual Code, porque lá é um arquivo muito mais completo do que o site. Tá? Dito isso, né, para ninguém ficar com receio aí e com medo de mexer no firmware, é importante a gente ter sempre bem claro que a gente tem firmwares prontos nos fabricantes. Caso a gente build algum firmware que não deu certo, é normal de acontecer isso no começo, mas a gente não pode desistir, a gente não pode ter medo de errar nesse ponto, tá? Da mesma forma que a gente não tem medo de errar nas impressões 3D, a gente vive tentando, ajustando retração, ajustando temperatura. O firmware é tentativa e erro. Você vai chegar uma hora que você vai ter uma configuração boa do seu firmware e você não vai ter mais medo de ficar mexendo nele. Você vai ficar bem familiarizado com o código, onde você sempre mexe, e é legal você sempre ter a versão mais atual do firmware na sua impressora, para ela ter sempre os melhores recursos, porque às vezes a comunidade arruma algum defeito de impressão que você acha que pode ser o seu fatiador, e você pode estar usando Prusa, pode estar usando Cura, pode estar usando Simplify, e na verdade quem vai fazer o trabalho final de aprimorar a sua impressão é o firmware e não o fatiador. Então o fatiador ele simplesmente coloca comandos que o firmware vai interpretar e vai fazer com que a sua impressora transforme aquele texto, né, o G-Code, em uma peça real 3D, seja em PLA, em ABS, PETG, ASA, qualquer material que você escolha. Dito isso, como que a gente faz para baixar o arquivo, aí, o firmware que a gente vai trabalhar? A gente pode vir aqui em Download, e aí eu vou ter, por exemplo, aqui no site do Marlin, no Download, eu tenho já um zip, tá? Então eu tenho aqui o last release, né, que é o 207.2. Eu teria aqui um ponto .zip para fazer o download, ou a gente pode vir aqui embaixo, que é o Nightly Builds,
que já é uma versão com correções, né, com bug fix corrigidos. Normalmente, tá, via de regra, a gente utiliza a versão Nightly, né, que é a versão bug fix. Por quê? Os desenvolvedores vão disponibilizando os releases para a gente e a comunidade vai trabalhando, vai mexendo, vai recebendo esses releases, eles vão testando e aí começam a descobrir problemas. E aí o que eles fazem? A própria comunidade cria versões, né? Então cria versões de bug fix em cima da versão corrente, e normalmente elas são melhores do que a versão de release. Então uma dica para vocês é exatamente baixar sempre a versão bug fix, seja ele no próprio site do Marlin ou no site do fabricante que você está utilizando, para você ter sempre a versão mais correta. Então eu vou baixar aqui direto no site do Marlin, eu vou baixar aqui o .zip, vou esperar ele fazer o download, e aí a gente vai descompactar esse arquivo e vai abrir essa pasta lá no Visual Code. Além disso, a gente precisa ver aqui também, tem uma abinha chamada Configurations, então são as configurações. Eu vou clicar nessa abinha e ele vai me levar para o GitHub da Creality, tá? Então, o GitHub da Creality, eu vou ter aqui uma pasta chamada config, eu vou ter uma pasta chamada examples, e aí o que acontece? Lembra aqueles arquivos que eu estava comentando para vocês agora há pouco, que é o configuration.h e o configuration.adv.h? Eles já estão customizados para uma série de impressoras que a gente tem no mercado. Então eu tenho aqui o fabricante da impressora, né? Então vamos supor que a gente vai trabalhar com a Ender. Eu tenho aqui Creality, eu entro na pasta da Creality, eu vou ter todas as impressoras da Creality que podem utilizar o Marlin. Então, por exemplo, o Creality Ender 3. Eu entro na Ender 3 e aí ele já vai me dar algumas opções de configurações de placa. Se eu estivesse utilizando, por exemplo, Big Tech 3, Big Tech, a SKR3 Turbo, se eu estivesse usando a Mini V1, V2, V3 e assim por diante. Então, vamos imaginar que eu estou com uma placa default, né, uma placa padrão Creality. Eu vou entrar aqui no caso da Creality V1 ou na Creality 422, 427. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a minha placa. Essa informação está descrita na placa, tá, pessoal? Então vamos supor que eu estou aqui na Creality V1, que é a primeirona, né? Eu tenho já aqui de cara os arquivos .h e .adv. Então, teoricamente, eu nem preciso alterar os arquivos, eu só copio esses arquivos e colo na pastinha onde meu arquivo original do Marlin foi baixado, né? Onde que eu baixei esse arquivo. Então, eu poderia baixar. Vou lá na pastinha onde eu fiz o download do meu arquivo e vou descompactar essa pasta para vocês verem como ele funciona. Então, eu vou aqui extrair tudo, vou extrair no próprio download mesmo. Com o meu arquivo extraído, ele vai ter aqui uma pastinha com alguns arquivos de configuração que a gente não precisa mexer, e eu tenho aqui uma pasta chamada Marlin. Dentro dessa pasta Marlin eu vou ter o Configuration.h e o Configuration.adv. São os arquivos core, né? Então são os arquivos principais aí do meu Marlin. São esses arquivos que normalmente a gente faz alguma configuração, alguma modificação. E são exatamente os arquivos que eu já tenho pronto naquele link de configuração lá que o próprio Marlin já deixou pra gente. Então o que eu vou fazer aqui no GitHub? Eu vou voltar lá na página principal do Configuration, que é o link que o site da Creality me levou. Eu vou clicar aqui no item code e vou fazer um download desse repositório. Com isso, eu vou ter todos os arquivos de configuração na minha máquina. Aí eu simplesmente pego o arquivo referente à minha impressora e à minha placa e substituo lá no arquivinho que a gente baixou do Marlin, tá? Uma outra opção, a gente tem aqui o Marlin oficial. Uma outra opção seria entrar, por exemplo, no GitHub da fabricante da minha placa. Por exemplo, aqui no Big Tech, eu tenho aqui a aba Repositories, e aqui nos Repositories eu vou ter uma lista de todos os repositórios de código que a Big Tech tem.
Então, eles têm placa, eles têm display touches, ele tem sensor de filamento, eles têm várias coisas. Então, eu só teria que pesquisar aqui no repositório da Big Tree Tech o repositório da minha placa. Então, por exemplo, na minha Ender 3, eu tenho uma SKR 1.4. O firmware dessa placa está dentro desse firmware aqui 1.3. Então, eu entro no repositório da 1.3, eu vou entrar na SKR 1.4 firmware, aí eu tenho aqui a versão 1.4 turbo e a 1.4 normal já bug fix, tá vendo? Então ele é exatamente o mesmo código que eu mostrei para vocês agora no site oficial da Marley, só que já customizado, já com algumas alterações para Big Tree Tech. Então eu não teria que fazer nada, eu só preciso baixar esse cara, baixar o arquivo de configuração, que ele tem um link aqui na própria página, né? Substituo o config.h e o config.adv, e aí eu faço o processo que eu vou ensinar para vocês agora há pouco. Vamos imaginar que a gente está lá com a placa do nosso colega de Instagram, lá o Hugo, da HL 3D Maker. Ele tem uma MakerBase, uma Robin. Então é o mesmo processo. Eu posso entrar no GitHub do fabricante, tá? Então eu entro lá nos repositories. Ele vai ter aqui só um Marlin já customizado para qualquer placa da empresa, né, da MakerBase, mas eu tenho repositórios que são disponíveis só para as placas. Então eu tenho aqui um MKS Robin Nano V3, a V1, eu tenho também firmwares para display touch que a MakerBase fabrica. Então eu tenho a Robin V2, eu tenho a Robin E3P. Então o que eu faço? Eu vou localizar o repositório referente à placa que eu estou utilizando. Então vamos supor que seja aqui a Nano. Eu entro nele, eu vou ter aqui já a página e eu faço o mesmo processo. Eu entro em code, faço o download e aí a gente vai trabalhando com o firmware depois que eu faço esse download. Se você precisar do firmware sempre mais atualizado, você entra direto no Marley. Se você achar que o firmware que o fabricante está disponibilizando para você já é o suficiente, você entra no site lá do seu fabricante e baixa a versão que ele disponibilizou, beleza? Lá no download, então eu vou pegar aqui o configurations e vou extrair tudo também. Lembrando, hein, quem não segue a gente ainda lá no Instagram, Paçoca Tech, segue lá que a gente posta reviews de filamento, a gente posta peças que a gente produz para clientes, peças que a gente usa para fazer testes de versão de firmware, configurações de temperatura, retração. A gente sempre lá interagindo com todo mundo, tentando colocar um conteúdo bem bacana, interessante aí para a comunidade maker. Tendo dúvidas, vocês podem deixar algum comentário, manda mensagem lá pra gente no direct, responde as pesquisas dos stories, que a gente sempre tenta manter o canal de comunicação ativo aí com todo mundo que é inscrito lá no perfil. Com o download finalizado das configurações, eu vou abrir aqui o meu pacote. Então vou entrar aqui em config, exemplos, vou entrar lá na minha fabricante, que é no meu caso aqui a Creality, Ender 3, e eu vou pegar, por exemplo, a V1, a primeira versão da Ender. Então eu vou selecionar os dois arquivos, config.h e o configuration.adv, copio, levo lá na minha pastinha do Marlin que estava aberto e colo. Ele vai pedir para substituir, dou OK. Esse passo de trazer as configurações originais da Ender já está finalizado. Então eu vou voltar lá no Visual Studio e vou clicar aqui, ó, em File, Open Folder. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá localizar onde eu baixei o Marlin. Então eu vou em Download, Marlin Bug Fix, e vou deixar nesse nível aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu vou selecionar a pasta, e aí eu vou esperar ele carregar um pouquinho aqui o código. Ele vai ativar algumas extensões dentro do meu Visual Code, então ele vai ativar o Auto Build e também vai ativar o Plataforma I/O. Quando ele finalizar aqui o check, ele vai abrir o home do Plataforma I/O, né? Então ele vai abrir a base da minha configuração,
e ele vai deixar aqui eu trabalhar nos arquivos. O que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui na pastinha Marlin e clicar em configuration.h, e aí eu consigo verificar, por exemplo, a versão que ele está liberando aqui para a gente utilizar, 208. E aí, se a gente for descendo, ele vai deixar aqui o nome da pessoa que alterou o firmware, né, o nome da impressora que eu vou trabalhar, as portas de comunicação que a minha impressora vai ter, o baud rate que ele vai se comunicar, e aquilo que eu estava comentando com vocês, a placa, no meu caso aqui que eu peguei a configuração V1, né, é a placa padrão da Ender. Como que eu consigo ver as outras placas? Eu vou entrar aqui em Source, Core, e aí eu vou clicar em Boards. Nesse Boards eu vou ter todas as placas que o Marlin suporta. Então vamos supor lá que eu tenho uma MKS Robin E3D. Eu vou procurar ela aqui, então eu vou ver essa lista. Se eu tenho a minha plaquinha da Robin, tá? Eu vou descer aqui mais para vocês verem que existe uma lista enorme. Então eu tenho aqui, por exemplo, Boards, MKS Robin E3D, ou a versão mais nova dela, né, que é a E3D V1.1. Se eu tivesse uma Big Tree Tech, que é o nosso caso aqui do Paçoca, a gente poderia vir aqui na BTT SKR, aí eu tenho a Mini V1, Mini V1.2, a V2 e assim por diante. Eu tenho várias placas aqui, eu só preciso pegar o nome da placa que eu estou trabalhando e aí eu coloco lá no configuration.h, como eu estava mostrando aqui para vocês, é a placa que eu vou acabar utilizando, certo? Outras coisas que eu posso trabalhar, diâmetro do filamento, eu não uso na minha impressora 1.5, eu uso 3 mm, então vem aqui 3.0, eu tenho mais de uma extrusora. Então o que a gente tem que fazer? Lá no site do Marlin você vai olhando as configurações que você gostaria de alterar, procura aqui no arquivo e faz a sua devida substituição. O que vale ressaltar? Não quero mexer, não quero ficar aprendendo, eu quero só simplesmente ter o firmware mais atualizado. Vai no site do fabricante da sua placa, baixa o código fonte do Marlin, faz o build, pega o arquivo e coloca na tua impressora. Sou curioso, quero ter a versão mais nova, tenho paciência de aprender, de entender as coisas. Entra no site do Marlin, coloca o nome da tua placa, vai trocando os parâmetros, vai comparando os arquivos oficiais do Marlin com os arquivos que existem lá do fabricante, e você vai entendendo, vai estudando como que funciona o Marlin. O Marlin é tentativa e erro e muito estudo, assim como a impressão 3D, tá? Não desanimem caso a primeira vez dê falha. Tá com dúvidas? Manda mensagem pra gente, posta no Instagram, comenta aqui no vídeo que a gente vai tentando ajudar todo mundo que está tentando fazer o build desse firmware customizado. Ajustou o Configuration H, o Configuration ADV, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no botãozinho do M, você vai escolher aqui Show ABM Panel, e aqui ele já vai mostrar para você o firmware que você está fazendo o build. Então, um build de 2x, a configuração que foi feita, qual é o nome da impressora que você está mexendo, quantos extrusores você está mexendo, qual que é a placa-mãe da sua impressora. Então aqui é uma Melzi Creality, que ela serve tanto para a série 10 quanto a série Ender 3, a configuração de pinos que ela vai seguir e o chipset que ela está utilizando. O que mais que a gente tem que ver? Qual é o tipo de otimização ou qual é o tipo de build environment que a gente vai fazer. Normalmente a gente tem um para cada impressora. Nesse caso aqui da Melzi a gente teve mais, mas é sempre o único que tiver, ou nesse caso aqui da Ender 3 padrão, né, que ninguém mexeu, é só vir aqui no último que é o Melzi. Então o que eu faço? Eu clico em Build e vou esperar o processo aqui no Visual Code ser finalizado. O processo, quando finaliza, a gente vai ter aqui uma mensagem de sucesso, né? Então ele tem aqui o caminho onde o arquivo foi criado, tá? Então
eu tenho tanto aqui a pastinha que eu posso clicar e ele vai me levar pro arquivo gerado, ou eu posso vir aqui e clicar, né, no caminho, tá vendo? Ele pode dar um Ctrl clique e ele vai me levar para a pasta. Caso aqui a pasta ou aqui não funcione, você clique e ele não te leve, o que acontece às vezes, o que você vai fazer? No meu caso aqui ele carregou e mostrou onde está meu arquivo final de instalação. Esse arquivo sempre vai estar na pasta do firmware que a gente baixou, então a gente vai estar aqui na pasta PIO, eu vou ter aqui build, o nome da placa que eu fiz o build, e aí eu tenho aqui a versão do meu firmware, que no caso do Melzi, né, ainda é um .x. Se eu estivesse usando a Big Tree Tech ou a MKS, a MakerBase, normalmente ele já vai gerar um firmware.bin ou um Robin.bin, alguma coisa do tipo, dependendo da sua placa, mas normalmente é .bin. Nesse caso exclusivo do Melzi, né, que é uma placa mais antiga, ele ainda usa o .x. E aí o que você faz? Você pega esse arquivo, copia no seu SD, desliga a impressora, coloca com a impressora desligada, liga a impressora, ele vai fazer o boot e vai fazer a instalação da versão nova aí do arquivo que você está trabalhando. Beleza, pessoal? Então é um vídeo, eu sei que às vezes é um pouco chato porque é um pouquinho longo, cansativo, mas se a gente quebra o vídeo em dois, fica complicado porque às vezes a pessoa vai ver só uma parte, não vai ver outra, não vai entender como funciona aí o fluxo completinho de instalar o ambiente, baixar o firmware, as alterações que ela precisa e como que ela usa a ferramenta. Então, basicamente abre o firmware dentro do Visual Code, deixa ele carregar, abre o plugin Auto Build do Marlin, deixa ele carregar, verifica se aparecer nas configurações da sua impressora, clica em Build, pega o arquivinho, coloca no seu SD, joga na impressora e você vai ter aí a versão correta do seu Marlin. Ficou com alguma dúvida no processo, no fluxo, coloca aí nos comentários que a gente tenta ajudar. Segue a gente lá no Instagram. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve. Gostou do vídeo, deixa um like. Tem alguma dúvida, algum comentário, põe aí no final, nos comentários, que a gente vai ler e responder todo mundo assim que possível. Valeu e até a próxima.